Hoje nós vamos estudar a Orizon, uma empresa de tratamento e valorização de resíduos sólidos, e vamos dar uma comparada com o vídeo anterior, com o relatório do segundo TRI de 2021 e com o atual relatório do terceiro TRI de 2021, para ver se a empresa está mostrando receita, mostrando lucro, trazendo resultados aí para os seus acionistas, e aí nós vamos dar aquele geralzão, beleza? Então vem comigo que o vídeo está bem legal. Hoje é a vez da Orizon, empresa de tratamento e valorização de resíduos sólidos, tudo a ver com o canal que a gente gosta de estudar empresas que têm pegada da sustentabilidade, e vamos ver se ela deu uma melhorada em relação ao segundo TRI de 2021. Então a empresa hoje está com valor de ação de R$ 26,58, não paga dividendos, não espere dividendos dela, e a sua valorização nos últimos 12 meses foi de 20,82%, e no mês atual ela já valorizou 5,48%. Ela tem um patrimônio líquido de 374 milhões e 300 mil reais e um valor de mercado de 1,8 bilhões. Tem 47,47% de free float, quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas, e hoje ela está com uma dívida líquida de 259 milhões, uma dívida líquida bem alta se você comparar com o patrimônio líquido dela. O PL atual dela, a gente trouxe aqui, ó, até dei um print no vídeo anterior que eu fiz do segundo trimestre de 2021 para a gente dar uma comparada. O PL atual dela está em menos 29,18. Isso aqui, quando tem um sinal negativo, é prejuízo, porque é o preço dividido pelo lucro, o PL. E o lucro que está aqui embaixo está negativo, então está com PL negativo. Já o PL do segundo TRI de 2021 era de 28,28, então ela piorou o seu PL, então quer dizer que ela aumentou o seu prejuízo. Preço sobre valor patrimonial atual 5,07 e do segundo TRI era de 4,72. Então o mercado ainda aumentou a sua disposição com essa empresa, está disposto a pagar ainda mais. Está pagando hoje 5 vezes do que ela tem de valor patrimonial. E o seu lucro por ação agora no terceiro TRI está de menos 0,91 e no segundo TRI estava de menos 0,88, então também aumentou o seu prejuízo aqui. E o passivo sobre os ativos, então a quantidade de passivos dividido pela quantidade de ativos dela no segundo TRI era de 0,60 e no atual momento é de 0,58, então até diminuiu um pouco seus passivos sobre ativos, isso aqui já é um ponto positivo, mas a diminuição foi bem pequena aqui. Vamos continuar. Agora, trazendo os destaques do seu terceiro trimestre de 2021, receita líquida operacional teve um aumento de 7,7% em relação ao segundo TRI de 2021 e 2,3% de aumento em relação ao terceiro TRI de 2020. O seu EBITDA ajustado, ou seja, capacidade de geração de caixa, teve um aumento de 1,6% em relação ao segundo TRI e um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o seu resultado líquido, ou seja, o seu lucro líquido, teve uma diminuição de 121% em relação ao segundo TRI, ou seja, saiu de um lucro líquido de 6,3 milhões no segundo TRI para um prejuízo de 1,3 milhões no terceiro TRI de 2021 e também teve uma diminuição de 202% em relação ao mesmo período do ano passado, porque no ano passado ela teve um lucro líquido de 1,3 milhões. Então ela entrou no prejuízo. Agora, olhando aqui o resultado líquido ajustado, e aí é diferente um pouco. Então teve uma diminuição de 26% em relação ao segundo TRI de 2021 e um aumento de 634% em relação ao terceiro TRI de 2020. Então quando traz o lucro líquido ajustado aqui, ela foi um lucro líquido e não um prejuízo. Mas isso aqui chama atenção, tá bom? Vamos olhar para frente nos gráficos. A sua margem bruta, indicador de eficiência. A margem bruta ela vai relacionar para a gente o lucro bruto dividido pela receita líquida. E o lucro bruto seria mais ou menos a receita menos os custos variáveis. Os custos variáveis são os custos de produção daqueles serviços, daqueles produtos. Então a margem bruta dela, se a gente olhar que ela é crescente no longo prazo, e no atual momento ela está em 37,54%. Já quando a gente pega outro indicador de eficiência, que seria a margem líquida, que relaciona o lucro líquido dividido pela receita líquida, e o que seria o lucro líquido? O lucro líquido seria a receita menos os custos variáveis, menos os custos fixos e menos os impostos. Ou seja, pega toda a receita ali, extrai tudo de despesas que tem e aí sobra lucro líquido.
Quando extrai todas essas despesas, aí ela já não tem eficiência. A gente percebe que a margem líquida dela atual é menos 16,99. Então, ela traz prejuízo, porque ela tem muitas despesas e não consegue gerar lucro com essas receitas que ela arrecada. Aqui embaixo, o ROI, que é um indicador de rentabilidade, e aí o ROI ele já vai relacionar o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, quanto daquele patrimônio que a empresa tem, ela consegue extrair de lucro. E atualmente ela extrai um valor negativo de 17,39%. Então a rentabilidade da empresa está negativa também. É como se fosse o seguinte, se uma empresa tem um ROI de 10% positivo e um patrimônio líquido de 1 milhão, por exemplo, então quer dizer que ela consegue, com esse 1 milhão de reais, ela agrega valor para a empresa, ela traz um lucro de 100 mil reais. Seria mais ou menos assim. Então, 10% de ROI, 100 mil reais de lucro líquido para um patrimônio líquido de 1 milhão de reais. Então, o ROI dela aqui no atual momento é um ROI negativo e isso aqui não é bom para a empresa. A receita líquida dela, com os dados que a gente tem aqui disponíveis, é uma receita constante, tem poucos dados, porque ela fez a IPO recentemente. Já aqui do lado, o lucro líquido dela, essa barrinha vermelha eu acrescentei aqui para a gente enxergar melhor que o lucro líquido dela é negativo e é muito negativo na empresa. Aqui embaixo, o patrimônio líquido dela, antes dela fazer o seu IPO, ela tinha patrimônio negativo. E aí fez o IPO, arrecadou dinheiro e aí o seu patrimônio automaticamente aumentou e está no mesmo patamar hoje aqui em dia. Temos que tomar muito cuidado, porque a empresa ela só está mostrando prejuízo. Então, temos que acompanhar no longo prazo para ver se ela consegue reverter esse prejuízo dela para lucro por conta desse IPO que ela fez, arrecadou dinheiro. Então ela tem que fazer as suas aquisições, ela tem que melhorar a sua atividade para gerar valor para o seu acionista. Olhando agora a dívida líquida dela, no segundo TRI de 2021, esse era o gráfico do vídeo que a gente fez anterior. Tinha circulado lá, ela simplesmente liquidou toda a sua dívida líquida aqui, pegou o IPO, pegou o dinheiro arrecadado, pagou toda a sua dívida, fez aquisições, fez investimentos, beleza, zerou. Mas logo em seguida, no primeiro trimestre de 2021, já começou de novo aqui, ó, uma pontinha apontando para cima ali, a dívida líquida a voltar. E olha hoje em dia como que a dívida líquida dela tá. A empresa não está conseguindo segurar a sua dívida líquida lá embaixo. E aqui embaixo, uma outra coisa que chama a atenção é o cronograma de amortização de empréstimo e financiamento da empresa. Já tem uma barra muito grande aqui de amortização, comeu um pouquinho aqui a caixinha aqui, mas enfim, aqui é 2022. Já tem uma barra de amortização muito grande em 2022, 2023, então não é uma dívida e não é uma amortização de longo prazo, tipo assim, de 2025 para frente. Ano que vem, ela já tem que dar um jeito de amortizar boa parte aqui dessa dívida, desses empréstimos e financiamentos. E aí vamos ver de onde que ela vai tirar caixa para isso. Aqui do lado a gente vê que as despesas de investimentos dela também está alta no atual momento e aí também isso ajuda a dívida a crescer. E aqui embaixo o seu EBITDA, da capacidade de geração de caixa, a gente percebe que está diminuindo a capacidade de geração de caixa. Isso é um sinal de alerta para a gente, porque caixa é saúde para a empresa. E se a empresa não tiver caixa, ela não consegue honrar com os seus compromissos. Já tem compromissos chegando aí, batendo na porta em 2022. Então temos que ficar de olho antes de investir em empresas que estão com indicadores dessa forma, tá bom? Por mais que ela seja uma boa empresa em relação à parte de sustentabilidade, mas também ela tem que entregar retorno para os seus acionistas. Olhando a sua parte gráfica agora, no atual momento, pegando desde o início, ela está teoricamente numa tendência de alta aí. Vai entender, né? Porque a empresa está toda negativada, não tem nenhum indicador fundamentalista que possa explicar essa tendência. Enfim, eu só consigo entender que isso seria uma especulação. As pessoas estão apostando muito nessa parte de sustentabilidade no futuro, essa parte de reciclagem, de valorização de resíduos sólidos no futuro, mas mesmo assim a empresa tem que gerar retorno para o acionista para realmente valer a pena investir. E aqui no atual momento ela está em tendência de alta, fez um topozinho aqui maior do que esse topo anterior aqui, vamos ver se ela vai manter, que agora vai estar fazendo a correção no atual momento, vamos ver se ela vai corrigir nessa LTA dela aqui, que seria um suporte, para depois buscar o seu topo aqui nos R$ 30,72, mais ou menos. O seu MACD aqui está apontando para cima, está apontando teoricamente uma tendência de alta,
mas a gente já consegue enxergar uma divergência aqui no histograma que está perdendo força também, então pode ser que ela continue descendo um pouquinho aqui. E aqui no índice de força relativa, olha, está até no canalzinho bonitinho de alta aqui, crescendo, mas acabamos de perder aqui os 50%, então a força vendedora agora ficou mais forte do que a força compradora nesse ativo. Então, para mim é um momento de atenção, quem investe nessa empresa ou quem tem interesse em investir, talvez seja um momento de esperar, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas de esperar um pouquinho, talvez ela venha buscar o suporte aqui para depois retomar essa tendência de alta dela. Agora, na parte fundamentalista, não tenho o que falar. Para mim, eu não investiria na empresa no atual momento, por mais seja da parte de sustentabilidade, mas também eu dou valor ao meu dinheirinho suado que a gente ganha todo mês. Quero fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, mas não quero perder o meu dinheiro. Então, para mim, eu prefiro esperar, ver a empresa aí trazer resultados, começar a gerar aí pelo menos 3, 4 semestres aí, trimestres no positivo, mostrar resultados para aí sim falar, pô, agora a administração está fazendo um serviço legal, agora vale a pena começar a fazer aportes, independentemente se o valor da ação estiver maior do que o que está aqui no atual momento, porque a gente tem que investir em valor na empresa e não investir em especulação, beleza? Então esse foi o estudo da ORVR hoje da Horizon. E então é isso, se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida para fortalecer o canal, já te deixo um grande abraço, mas antes de eu te dar esse abraço, já se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificações aí que você recebe todo o conteúdo, beleza? Agora sim, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!